Você recebeu uma citação de um processo judicial movido pelo banco? Você sabia que o banco pode bloquear as contas da sua empresa, pode bloquear os bens da sua empresa, os seus bens pessoa física, mas que você pode agir para não deixar isso acontecer? Bom, primeiro a gente precisa entender quando é que o banco propõe uma ação judicial. Em determinados aspectos, ele avalia o valor da dívida já corrigida, tá? Não o valor da dívida principal, o que tem de garantia e se a pessoa tem liquidez, certo? Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente uma vai pesar mais do que o outro. Bom, primeiro a gente precisa entender o que leva o banco a mover um processo judicial contra você, contra a sua empresa. Quando há o atraso, o banco negativa o nome da empresa, seu nome pessoa física, e ele te notifica, geralmente por e-mail, SMS ou no seu endereço. Depois dessa notificação, e caso você não pague, ele pode ingressar com uma ação judicial. Por que ele ingressa com a ação judicial? Para ele tentar alcançar os bens, alcançar valores que ele não consegue fazer só com uma negativação. Então ele pega aquele documento que você assinou para o banco, que é um título executivo, talvez não seja um título, talvez seja um contrato, mas ele pega esse documento que você assinou com o banco e leva para o juiz e fala: doutor, eu preciso receber isso aqui, fulano assinou para mim junto com a empresa, e caso ele não pague, eu quero a penhora do patrimônio dessa empresa, das contas, veículos, casa, apartamento, imóveis, qualquer tipo de imóvel ele pode pedir a penhora. Eu posso defender a impenhorabilidade? Aí é outra história, eu posso trazer para vocês depois. Vamos se atentar ao processo judicial. Quando o banco ingressa com a ação, ele pode ingressar contra a empresa e contra o sócio da empresa e o avalista. Por que eu sempre coloco isso aqui? Muito dificilmente, aí a minha experiência com o banco me trouxe essa visão, dificilmente ele não pega a assinatura do representante da empresa como avalista. Então, a empresa responde sendo pessoa jurídica e o avalista responde como sendo pessoa física, e os bens, eles respondem tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física para poder liquidar essa dívida com o banco. Então, quando o banco entra com essa ação, o juiz determina a citação dos devedores para apresentar defesa ou pagar no prazo de 5 dias no caso da execução. No caso de ação monitória e cobrança, que são ritos diferentes, você ainda consegue discutir esse contrato dentro desse mesmo processo, mas a execução ela é um pouco mais rápida. O pior erro que você pode cometer é assinar qualquer renegociação nesse momento. O banco ele tem toda a informação de que já existe um processo contra você, e ele sabe que se você tiver medo de um processo, se você não fizer a defesa, se você ligar para ele para renegociar, ele pode explorar ao máximo isso de você e te oferecer a pior renegociação possível. É pior até do que aquela que você teria com o gerente na mesa dele antes dele entrar com uma ação. Isso porque ele explora o seu medo. O que você pode fazer ao receber essa citação, e eu sempre recomendo, porque na maioria das vezes os contratos bancários eles têm muita nulidade, tem muito abuso, e esses abusos, quando você leva para conhecimento do Poder Judiciário, você está em vantagem. Então o que você pode fazer é pegar essas informações, fazer uma perícia nesse contrato e discutir isso dentro de um processo judicial, dentro da sua defesa. Caso você receba essa citação e não faça nada, que na minha concepção é a pior coisa que você pode fazer logo depois de renegociar, é deixar um processo correr contra você sem ninguém cuidando dele, o juiz pode determinar, através do pedido do banco, a penhora das contas da sua empresa. E o que isso resulta? Você pode ter um valor no seu caixa, pronto para pagar funcionário, pagar imposto, pagar as despesas do mês e ter esses valores bloqueados. Pode pedir o desbloqueio? Pode, mas é muito mais difícil. Então, o certo e caso você não tenha dinheiro em conta, ele pode depois pedir penhora de veículos, pessoa física, pessoa jurídica, imóveis, pessoa física, pessoa jurídica, e ele pode também depois, caso nada disso resolva, ele pode pedir até o bloqueio de passaporte, bloqueio de CNH do devedor, pessoa física. Então, por isso que não é brincadeira, por isso que eu sempre falo que ter um processo judicial correndo atrás de você sem nenhuma defesa é muito arriscado. Então, recapitulando, piores erros que você tem a fazer: recebeu a citação, correr atrás do banco para negociar. Segunda coisa, deixar o prazo escoar sem fazer a defesa, porque a sua defesa tem grande chance de ser aceita pelo judiciário e algumas vezes fazer até o banco devolver dinheiro para você ao invés de você pagar para ele. Olha que interessante. E em terceiro, não deixar chegar nesse ponto. A defesa nesse processo que o banco move, ela é sempre para encerrar o processo, mas se não der, você durante o trâmite do processo, você pode fazer um acordo e conseguir bons descontos.
Eu sei que esse assunto ele não é falado no dia a dia, mas o que eu trago aqui é fundamental e pode fazer a diferença entre a sua empresa viver ou ela fechar. Se você gostou desse assunto e tá com medo de passar por isso um dia, me segue aqui, me segue nas redes sociais que eu sempre vou trazer esse tipo de conteúdo. Ó, e não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like, porque o que eu tô trazendo aqui, eu tô abrindo a caixa preta dos bancos para você talvez aprender a negociar sozinho e manter sua empresa aberta. Vamos juntos.